Não, ninguém morreu, graças a Deus. Mas você que está pensando, se preparando para vir morar aqui na Itália, ou até mesmo você que acabou de chegar aqui, fica nesse vídeo que eu vou te contar como controlar esse turbilhão de sentimentos. Ciao a tutti! Gente, hoje, olha só quem veio me acompanhar aqui no vídeo, o mais novo mascote do Tende Tutto, que é o Azzurra, apresento pra vocês. Porque quem acompanha a gente sabe que a gente tem agora o nosso mascote, né, o Pistáquio. E aí agora apareceu o Azzurra, será que vai dar briga, gente? Acho que não, né? Não, não pode. Bom, quem acompanha a gente sabe que eu e Felipe chegamos aqui na Itália em 2017, finalzinho de 2017, e esse ano completam 7 anos de Itália. Então nós temos muita experiência e muita história para contar. E o foco desse vídeo é contar para vocês as fases do imigrante, né? Que dentro dessas fases, olha, tem tanta emoção, tanto sentimento e junto as experiências. É isso mesmo, Azzurra. A Azzurra tá me lembrando aqui, gente, nós já merecemos uma curtida, né? Antes de eu te dar o passo a passo, o caminho das pedras, aproveita, curte aí, né? Dá sua curtida nesse vídeo. E quem ainda não nos acompanha, nos segue lá no Instagram, depois corre lá, né? Nos segue lá no Instagram também, porque a gente está sempre dando dicas, falando de tudo aqui da Itália. E assim, ó, dicas bem atuais, né? E aqui no YouTube, que você também ainda não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente tem vários vídeos falando de tudo da Itália, né? Dicas de viagens, né? Passeios, cidades maravilhosas, informações importantes, como esse vídeo nós vamos passar aqui para vocês. Então, bora começar do começo? Primeira fase, preparação. Essa fase, gente, é importantíssima, porque você está aí no Brasil ainda, você está aí na sua casa, no seu conforto, no seu lar, mas o pensamento é Itália, né? Você já assim, vamos nos preparar, vamos mudar de vida. É a fase da, ó, virada de chave, muito importante. E tudo vem na cabeça, né? Itália. Se você liga a televisão, né, vê algum programa italiano, né, um filme, né, italiano, escuta uma música italiana, né, sai na rua e ouve, de repente, sei lá, alguém falando italiano, na televisão mesmo, não sei. Tudo a gente começa a focar só na Itália, né? E isso é muito gostoso. A gente passou por essa fase, nós ficamos 1 ano de preparação, né, para vir para Itália. Então, assim, tudo era Itália na cabeça, né? Tudo Itália. Inclusive, né, você quer usar uma coisa referente à Itália? Pois é, ó, a gente tem uma loja agora, uma loja online, né, de camisas. Vou fazer a propaganda logo, né, gente? Claro, né? Para quem ainda não conhece a nossa loja online, a gente tem produtos, né, que são as camisetas temáticas da Itália. Olha só que linda, gente. Itália te voglio bene. Mas tem tantas estampas, assim, você pode escolher a sua. Depois, vou deixar o link aqui, depois você vai lá, dá uma conferida. E aí é muito legal, né? A gente começa a usar temas da Itália. Então, assim, porque não sai da cabeça, é uma coisa que você está pensando em mudar de vida, né? Eu vou mudar para Itália, então a minha vida agora vai ser lá. Então isso é normal e é uma fase muito gostosa. A expectativa é lá em cima, nível assim 100%. Então assim, aproveitem essa fase, porque cada fase é uma experiência, é uma etapa, né? Então aproveitam bastante essa fase, né, que é a fase de preparação. E a segunda fase é a fase da partida, né? Chegou a hora, chegou o dia. Então assim, gente, essa fase não é fácil não, tá? Essa decisão, será que tá na hora certa? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que é esse dia mesmo? Ou a gente espera mais um pouco? Vai dando um aperto assim, né? Vou deixar tudo para trás. Gera aquela insegurança, aquela dúvida, né? Porque é o futuro, né? Da sua vida, da sua família. Então, por isso que a gente fala, é importante, no momento de preparação, fazer um bom planejamento. Né? E o que é um bom planejamento? Se você tiver a oportunidade de fazer uma consultoria de vida na Itália, gente... aqui, ó, já vou fazendo outra propaganda, né? Nós fazemos um serviço de consultoria de vida na Itália. O que quer dizer isso? A gente tira todas essas dúvidas, essa insegurança. Então a gente conversa, bate um papo, fala de vários tópicos da Itália, de vida na Itália, que às vezes você não parou nem para pensar. Né? Porque naquela empolgação da primeira fase, né, da preparação, aquela coisa toda, Itália na cabeça, 100% adrenalina, você acaba deixando de pensar em alguns assuntos importantes, né, de como é a vida aqui. Será que eu chego na Itália? Como é que é a saúde na Itália? Como é que será a educação do meu filho? Como é as escolas? Como são as escolas? Será que para alugar uma casa vai ser difícil mesmo? Então, assim, gente, são tantos assuntos, tantas dúvidas,
que na consultoria a gente conversa sobre tudo. E a gente faz um planejamento focando em cima do seu projeto de vida na Itália, da sua família, do seu perfil. Então isso é muito importante. Que aí quando chega na fase da partida, você já está muito mais seguro do que você quer, né? Nessa fase você já não tem aquela dúvida, não, tá tudo certo, vamos partir. Bora pra Itália. É claro que não tem uma receita de bolo, né? Cada família, cada projeto é uma história diferente. Mas fazendo a consultoria, você já tem uma tomada de decisão muito mais segura, muito mais firme, né? Pé no chão, é diferente. A gente fica muito feliz em saber que tem várias famílias que fizeram consultoria com a gente e hoje estão aqui na Itália, né? E caminhando, e as coisas vão acontecendo, e a gente fica muito feliz e torcendo pelo sucesso. Você que quer fazer essa consultoria, né? Tem interesse, só deixar aí nos comentários ou lá no Instagram, deixa um direct lá pra gente. E a terceira fase é a fase maravilhosa. É a fase da chegada. Cheguei na Itália, gente. É uma mistura, né? De sentimentos, de alegria, de emoção, de realização. Não importa se você veio para reconhecer a sua cidadania ou se você já veio com ela reconhecida, se já veio cidadão italiano. Eu acho que o sentimento é o mesmo, né? Esse sentimento de cheguei em terras italianas, consegui. A viagem é longa, é cansativa, o voo, né? São horas de voo, mas você pensa assim, nossa, valeu a pena. Cheguei na Itália, então assim, aproveita esse momento que é maravilhoso. Eu acho que é igual para todo mundo. E depois da chegada vem o quê? A quarta fase, que é a descoberta, reconhecendo o ambiente. Você começa a entender onde você está. Quer dizer, ou não entender, né? O que está acontecendo? Onde que eu estou? O que eu estou fazendo? Que lugar é esse? Então, assim, você começa a entender que tá tudo diferente, né? Que as coisas estão diferentes. E aí você começa a sair na rua, se localizar, se ambientar, ver como que são as pessoas, né? O relacionamento. São tantas coisas diferentes, né? Que a gente começa a encarar, né? E aí tem gente que já encara, assim, de uma forma boa, né? Não, tem facilidade, né? Dessa adaptação, dessa coisa diferente, outros não. Aí que tá a dificuldade. E aí chega na quinta fase, que é a fase do susto. Pois é, você começa a pensar, nossa, eu achei que fosse diferente. Eu achei que não fosse assim. Eu não esperava isso. Então você começa a se assustar com as coisas que você tá vendo, que você tá percebendo, né? E aí vem a comparação. Nossa, mas no Brasil não é assim. Eu fazia desse jeito. No Brasil as pessoas não eram assim. O meu trabalho, né, eu fazia isso, aqui, não sei. Então, assim, nossa, o que eu deixei pra trás? É aquela fase do susto, né? Aquela fase da caiu a ficha, sabe? Então, essa fase é difícil. Mas, vamos pensar assim, por que tá tudo diferente? Porque eu queria mudar a minha vida. Porque eu queria que fosse diferente. Se eu quisesse que fosse igual, eu estaria lá no Brasil fazendo a mesma coisa. O que eu posso te dizer, né, pra te ajudar a encarar essa fase? Olha, se tá tudo diferente, tá bom. Porque é isso que eu quero, né? Eu quero mudança de vida. Então vamos encarar essa fase, vamos encarar essa dificuldade, né? Então vamos pensar desse jeito, porque é uma maneira muito mais fácil de você se adaptar a essa fase, que é a fase do susto. A fase que você começa a comparar, sabe? Nossa, eu deixei tudo para trás. Nossa, eu deixei minha família, né? Isso é claro, cada caso é um caso, né? Nossa, eu deixei minha casa, meu trabalho, minha carreira. Aí aquela fasezinha, sabe? Mas se eu deixei é porque eu não estava satisfeito, né? Eu queria mudança de vida. Então, vamos pensar assim que fica mais fácil. Tá, então vamos encarar de forma positiva essa fase do susto, encarar essa mudança de vida. E aí vem a outra fase, que nós estamos na sexta fase, que é a fase do deslumbre. Essa fase é maravilhosa. A gente aproveitem bastante essa fase, porque a fase, assim, realmente a Itália é maravilhosa. Vamos aproveitar, já que nós estamos aqui, vamos conhecer lugares incríveis, fazer passeios. A Itália, gente, é de norte a sul, leste a oeste. Onde você estiver, né, vai ter coisas para você conhecer, né, admirar. É história, é arte, é cultura, é muita coisa, fora a gastronomia, né? Então, já que a gente está aqui, vamos provar esse prato. Vamos conhecer, né, essa comida. Vamos no supermercado, vamos comprar. Então, assim, é a fase do deslumbre, de vasculhar tudo e conhecer a Itália. Então, essa fase, aproveitem, faz parte do processo. Então, assim, vamos aproveitar as melhores fases, né? Tirar proveito positivo das fases que não são tão boas. E das fases que são boas, vamos aproveitar mesmo. Então, essa fase, todo mundo passa, né? E é muito boa, né? Mas a Itália não é só dolce vita. Pois é. Eu preciso resolver a minha vida, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso arrumar escola para os meus filhos, preciso alugar uma casa, né? Eu preciso encarar a burocracia da Itália, né? Documentação. Então, assim, começa a vir
a encarar a vida realmente como ela é. E aí vem a 7ª fase. A 7ª fase é a fase do pé no chão. E sinto informar que essa fase é a mais pesada, é a mais difícil, claro, né? Fase do pé no chão, que aí você começa a pensar, tem que procurar trabalho, né? Tem que me sustentar minha família, como é que eu vou fazer? Eu tô numa terra estranha, eu não conheço ninguém ou quase ninguém. Começar do zero, é uma vida nova, vamos recomeçar, vamos nos reinventar, vamos mandar currículos, né? Que já às vezes tempo que você não fazia isso. Você já tinha uma carreira no Brasil, né? Um trabalho, uma coisa fixa, um trabalho já que você já é acostumado a fazer. Chega aqui, tudo novo. Vamos encarar trabalhos novos, às vezes mais pesados, mais simples. Isso é muito difícil. Isso mexe com o nosso psicológico, nosso emocional. E aí que vem, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tive a decisão certa? Será que era isso mesmo? E aí começa a vir aquela vontade de voltar para o Brasil. Ah, não vai dar certo, eu vou voltar. Cultura nova, pessoas grossas, porque às vezes a gente começa a ter, né, contato com outras pessoas que a gente, no Brasil, né, a gente ouve muito falar, né, que os italianos são muito grossos. Não é que são grossos, a cultura dele é diferente, né? Hoje a gente está acostumado, com o tempo a gente vai acostumando, mas os hábitos são diferentes. A maneira de falar é diferente, né? Então a gente sente isso na pele e não é fácil, tá? A gente passou por isso. Agora, a notícia boa é que, igual eu falei, a gente passou por isso e muitas pessoas já passaram por isso. A gente conhece muita gente, muitos brasileiros que hoje contam a sua história e essa fase não tem jeito, a gente tem que passar, realmente. Claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Uma história diferente. Às vezes essas fases que eu tô falando aqui vem em ordens até diferentes e às vezes tempos diferentes, mas essa fase do pé no chão, não tem jeito de a gente escapar. A gente vai passar, né? A gente vai começar do zero. Então, preparem-se, né, o psicológico, o emocional, porque não é fácil, mas a notícia boa é que passa, né? Como eu estou falando, Felipe, né, também passou e muitas pessoas passaram. Né? Então a notícia boa é que passa, né? Faz parte do processo, respira, vamos encarar e vai passar. E a 8ª fase é a fase da vida real, né? Você já conseguiu os primeiros trabalhos, já começou aquela rotina, aquele cotidiano, já começou as coisas encaminharem, então vem essa fase da vida real, né? As coisas começando a acontecer. A gente fala que o primeiro ano é o ano mais difícil. Claro que não é uma regra, né? Muita gente, a gente tem muitos relatos que já conseguiram, a vida já aconteceu, né? Essa vida real já aconteceu há meses atrás, não esperou um ano. Mas claro que cada caso é um caso, como a gente sempre fala. Normalmente, né, nesse primeiro ano, o nosso, né, a gente tira como nossa experiência. O nosso primeiro ano foi esse primeiro ano de todas essas fases até chegar à vida real. Né? É trabalho, aquela rotina, né? Você já começa a se adaptar, conhecer pessoas, já fazer amizade, né? Já tem aquela, né, aquela rotininha de trabalho, do dia a dia. Então já começa assim, respirar. As coisas estão indo bem. O segredo, paciência e perseverança. Essas duas palavras têm que andar juntas, né? E claro, muita fé. Bom, como nós já chegamos na vida real, vem a 9ª fase, que é a fase da adaptação, né? Você já está se adaptando ao ambiente, né? Você já tem seus colegas de trabalho, já conhece os seus vizinhos, né? Já saluda, tchau, bom giorno. Você já está mais confortável, você já está mais se sentindo em casa. Então essa fase é muito gostosa também. Você já conhece os supermercados vizinhos, você já sabe qual que tem a melhor promoção, você já conhece a moça lá que atende lá na feira, da bancarela, né? Você já provou vários pratos, né, italianos, você já tem a sua escolha, a sua preferência, já sabe qual é o melhor restaurante, né, assim, mais perto da sua casa. Então assim, você já tá assim, já adaptado a essa vida italiana de ser. Então essa fase é muito gostosa, aproveitem bastante. Agora sim, né? Eu tô caminhando, tá dando tudo certo. Fase que você também começa a pensar lá na frente. E chegamos na 10ª fase. Essa fase, como a gente falou na fase anterior, é a fase do crescimento. Que aí você já começa a pensar assim, tá valendo a pena. Tá valendo a pena eu ter passado por todas essas fases e chegar nessa fase do crescimento. Que você começa a
atingir, né, um momento assim de crescimento profissional. De repente você consegue um emprego indeterminado, porque isso no começo é bem difícil, né? Ao menos que você venha transferido e tal de uma empresa para outra e tal, é um caso. Mas quando você vem para começar aqui do zero, realmente no começo são trabalhos, né, empregos de contrato determinado, por tempo determinado. E aí com o tempo, né, você passando por todas essas fases, você chega a uma fase que você consegue, conseguir um emprego indeterminado. Gente, isso é uma maravilha. Isso é desejo até dos próprios italianos. E chegou nessa fase, a fase do crescimento profissional, a fase do crescimento pessoal mesmo, né? De realização, de você chegar e pensar, realmente está valendo a pena, né? Toda a dificuldade que a gente passou. E você vê, começa a sentir, né? Que tudo vai se encaixando, todas as coisas vão acontecendo. É claro que você tem que fazer a sua parte, né? Lógico. Mas é um processo. Então, se você vier com essa mentalidade, entender isso, que você vai passar por todas essas fases, esses processos, né? E chega nessa fase do crescimento, é uma realização, né? E uma coisa importante que a gente fala, aqui na Itália você não vem pensando assim, eu vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Mas a melhor riqueza, né? É você ter qualidade de vida, né? Que aqui a gente começa a perceber que quando você chega nessa fase, nossa, realmente eu estou tendo qualidade de vida, né? Meus filhos estão na escola, eles estão tendo uma educação, sabe, de qualidade, né? E tem várias coisas, né, que a gente sempre fala em nossos vídeos, né? As coisas boas da Itália. Claro que nada é perfeito, não existe um país assim totalmente perfeito, com tudo certo, não. Mas a Itália nos proporciona muita qualidade de vida. E isso é assim, o que a gente veio buscar e o que eu penso que vocês também querem, né? Quando pensam em mudar de vida. Eu acho que você tendo uma vida mais tranquila, com segurança, sabe, com tranquilidade de sair na rua, com poder de compra, que você pode, né, eu vou no supermercado, compro o que eu quero, né, posso comprar as coisas para meus filhos, né, então essa facilidade, né, esse acesso fácil às coisas, o poder de compra que a Itália oferece. E muitas outras coisas, né, sem falar, são tantas coisas, vocês sabem já de tudo isso. E a gente, assim, torce para que vocês, né, que estão se planejando, chegam aqui e passam pelas fases, mas da melhor forma possível e que tenham sucesso na vida de vocês, nesse projeto, né? A gente sempre torce e agradece muito a Deus pela nossa vida, né? Por ter nos dado essa oportunidade e de estar falando aqui para vocês também, passando toda essa experiência e dando essas dicas. E a gente agradece a vocês também por estar sempre com a gente, acompanhando nossos vídeos. Até fico até emocionada, porque a gente começa a lembrar, né, de tudo que a gente passou lá atrás, né? Como a gente chegou hoje, o que a gente está vivendo hoje, foi tudo que a gente passou lá atrás, né? E hoje a gente está podendo falar aqui para vocês, contar a nossa história também e dar essas dicas para vocês, né? Espero que vocês venham e aproveitem todas essas oportunidades que a Itália oferece, tá? E continue acompanhando a gente. Eu tô emocionada, mas aqui tem de tudo. Baixo. E antes de terminar, só lembrando, gente, a gente passou aqui 10 fases, mas lembrando, a vida não tem limites. Vivam!